Convido você a abrir o texto, lá em Mateus capítulo 24. 24 de Mateus. E antes de pregar, eu preciso fazer uma informação. Eu vou hoje pregar de uma maneira talvez um tanto diferente daquilo que eu prego. Se você me acompanha, já me ouviu falando, você sabe que eu leio o texto e exponho apenas aquele texto, tão somente o texto, mas tem uma regra na hermenêutica bíblica que diz que nós podemos e devemos interpretar a Bíblia pela Bíblia, ou seja, usar outros versículos bíblicos para ensinar e explicar ou deixar claro aquele texto. Então, a expressão que eu quero usar, eu quero falar hoje sobre o amor, e eu quero usar então João, o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, para corroborar com as expressões que estão aqui descritas no Evangelho de Mateus capítulo 24. O nosso tema é o amor se esfriando, e certamente você já percebeu isso, que o amor está se esfriando, infelizmente, e nós vamos ler a expressão de Jesus quando ele fala a esse respeito. Eu estou em Mateus capítulo 24 e eu leio o versículo 12, que será colocado aí no cantinho da sua tela e você poderá acompanhar. E eu peço que você depois deixe a sua Bíblia aberta, mas que você acompanhe comigo a leitura desse texto agora. Diz assim a palavra do nosso Deus, palavras de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Repito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vamos orar? Pai, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor coloque em nós o desejo de buscar o aquecimento desse amor em nossas vidas. Somos gratos por Jesus, somos gratos pela cruz, somos gratos pelo Espírito Santo do Senhor que atua em nós e somos gratos ao Senhor pelo teu grande amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O amor se esfriando. É nítido ver que o amor está se esfriando no coração e no íntimo das pessoas. A nossa sociedade está vivendo um momento muito difícil e nós contemplamos as pessoas frias, as pessoas indiferentes a toda e qualquer situação e qualquer tema, e a falta de amor por todos os lados, e essa falta de amor parece que vai tocando em nossas vidas. É bem verdade que o nosso tempo é um tempo difícil, um tempo de muita apreensão, vivemos um caos, vivemos uma sociedade decaída, o pecado tem ficado cada vez mais latente, mais visível, e as pessoas vão se esfriando. E eu listei aqui algumas possibilidades onde há falta de amor. Eu quero então discorrer sobre elas e depois falar um pouco a respeito desse conceito de falta de amor na nossa sociedade. Por exemplo, eu listei aqui a falta de amor na religiosidade. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu consigo contemplar uma falta de amor na religiosidade, essa religiosidade farisaica que gosta de cobrar resultado, performance das pessoas da igreja a partir dessa realidade dos líderes. Líderes completamente equivocados em sua espiritualidade com Deus, ficam exigindo questões e doutrinas e princípios humanos das pessoas, e principalmente nesse tempo de pandemia eu vejo que há muita falta de amor nos líderes religiosos, e aqui eu estou obviamente fazendo um recorte e falando desses líderes religiosos que querem a todo custo voltar com as atividades presenciais sem ter nenhum tipo de amor para com o rebanho, porque estão vendo as suas finanças ou as entradas de suas igrejas caindo e assim ficam preocupados com as entradas, e assim eu vejo que eles não têm amor nenhum e vejo que há uma falta de amor na religiosidade. Querem o lucro, o dinheiro, a fama, o glamour, mas não querem se preocupar com as pessoas que estão dentro da sua esfera de cuidado. A falta de amor também nas pessoas. Eu não sei você, mas eu tenho contemplado muita falta de amor nas pessoas. Nesse tempo que nós estamos vivendo de distanciamento social, quando nós estamos em um supermercado, por exemplo, é muita falta de amor as pessoas não usarem máscaras. É muita falta de amor. A pessoa não se ama e não quer se preocupar com outra pessoa. Se ela, por exemplo, não tivesse amor por si e ficasse somente ela com a contaminação dela e ficasse somente
por conta dela, estava tudo resolvido, mas ela não se ama, não ama o próximo, e ela sai à rua sem usar as máscaras, porque ela não tem nenhum amor. É uma pessoa que demonstra uma falta de amor pelas outras pessoas que estão ao seu redor. Algumas pessoas que são truculentas, mal-humoradas. É bem curioso quando nós falamos bom dia para algumas pessoas, e algumas pessoas abaixam a cabeça e não respondem um bom dia. Falta de amor. A falta de amor quando a gente cumprimenta levanta a mão assim e fala, opa, tudo bem? E a pessoa vira a cara. Falta de amor quando você fala bom dia para alguém e a pessoa diz de forma bem mal criada, bom dia para você. É falta de amor quando a gente conversa com alguém e a pessoa nem olha nos nossos olhos, não nos cumprimenta, e simplesmente vai nos atendendo, por exemplo, em um estabelecimento comercial, como se nós fôssemos um número, como se nós fôssemos um produto. A falta de amor no coração das pessoas. A falta de amor nesse tempo da pandemia, porque muitas pessoas estão se colocando à disposição de Deus, estão sendo muito generosas, mas outras pessoas que estão pensando somente em si e não cuidam de outras pessoas. A falta de amor nas famílias. Muitas famílias estão sendo destruídas porque o amor nas famílias está se esfriando e há muita falta de amor nas relações familiares. Palavras grosseiras, palavras truculentas, gestos ou falta de ações no seio da família que demonstra falta de amor, falta de cuidado, esse amor se esfriando nas relações familiares, pessoas que estão agora por conta da pandemia se distanciando. Algumas pessoas da nossa família ou das nossas famílias sempre foram mais distantes. Você vai se lembrar aí de um primo, de um tio, de alguém da sua família que é mais distante e com a pandemia está se isolando cada vez mais. Por quê? Porque falta amor nesse coração e as pessoas estão se isolando. A falta de amor nos relacionamentos. Os nossos relacionamentos hoje precisam de uma pitada muito grande de amor. Nós precisaríamos colocar mais amor nas nossas relações. Precisaríamos ser mais amorosos com as pessoas que estão ao nosso redor. A falta de amor nas instituições. E nas instituições aqui eu estou querendo dizer nas instituições políticas, religiosas, como eu tenho dito em alguns outros contextos, falta muito amor na forma de fazer a gestão pública, falta muito amor. Infelizmente eu fico olhando essa falta de amor na política e olhando o cenário brasileiro da política, há muita falta de amor. Eu não sei como um político pode roubar, inclusive em meio à pandemia. Não sei se você fica escandalizado como eu, de ouvir notícias falando de que pessoas, secretários da saúde e políticos estão roubando dinheiro público nesse tempo, comprando respiradores com alto faturamento, estão desviando verbas nesse exato momento, e há muita falta de amor e pessoas, infelizmente, morrendo por falta de cuidado, muitas pessoas padecendo por falta de assistência médica. Então falta muito amor na política, falta muito amor nas autoridades. Então falta essa consciência de que nós fomos criados por Deus e Deus é amor. Logo, se nós fomos criados por Deus e Deus é amor, nós fomos criados por amor e para viver um relacionamento com Deus a partir do amor. Então, falta amor na nossa sociedade, o amor está se esfriando, porque nós estamos longe do nosso Criador, longe do propósito que Deus nos fez, nos criou, e o chamado de Deus para nós no Antigo Testamento é para nós vivermos uma caminhada com Deus e uma caminhada com o próximo a partir do referencial do amor. É muito interessante a forma como o próprio Deus chama o seu povo, lá no conhecido Shema, em Deuteronômio, quando ele vai falar a respeito dos pais, que os pais devem inculcar na cabeça dos seus filhos o amor do Deus eterno, e aí ele chama o povo e fala o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então é um chamado para nós amarmos a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, amarmos a Deus com tudo aquilo que está em nós, com toda a intensidade do nosso ser, e nós somos chamados para viver essa caminhada e essa vivência com Deus a partir do referencial do amor, e o texto de Levítico vai dizer para nós: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então nós somos chamados a amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos, e esse contexto deveria fazer com que a nossa vida fosse uma vida que expressasse, exalasse o amor, e as pessoas que estivessem ao nosso redor vissem que nós somos pessoas que amam a Deus e amam também o próximo. E é curioso como Jesus vai resumir toda a lei nesses dois mandamentos: ama a Deus acima de todas as coisas e ame também o próximo. O contexto em que Jesus fala para nós a respeito desse esfriamento é o contexto em que nós podemos acompanhar, se você estiver com a sua Bíblia aberta, em que Jesus faz o sermão profético lá em Mateus capítulo 24, e aí Jesus está no templo, e ele vai se retirando do templo, seus discípulos chamam a Jesus e falam assim: mestre, olha as condições das construções do templo, e começam a mostrar as construções do templo. Eu fico imaginando essa cena, eles assim, boquiabertos com as dimensões do templo, e Jesus vira para eles e fala assim: não vedes, fiquem tranquilos, que não ficará pedra sobre pedra, vai cair tudo, vai ruir tudo. Em 3 dias eu vou restaurar tudo isso, falando da sua morte e da sua ressurreição. E aí Jesus vai saindo para o Monte das Oliveiras, e Jesus então vai conversando com os seus discípulos, e eles perguntam para Jesus: ó mestre, fale para nós, quando acontecerá tudo isso, nos dá um sinal de quando acontecerá a tua vinda e como será a consumação do século. Quando será isso, Senhor? E aí o Senhor Jesus nos dá 3 alertas nesse texto, nesse contexto, e por isso a expressão dele: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então o primeiro alerta é o alerta contra o engano. Jesus está falando assim: cuidado contra aqueles que tentam enganar vocês. E aí Jesus fala que virão muitos falsos cristos, dizendo que são o Messias, que vieram fazer a consumação dos séculos, muitos falsos cristos tentando enganar as pessoas, e tem muitas pessoas que infelizmente nesse tempo, nesse momento histórico, tentam se colocar como Messias, como pessoas enviadas por Deus. E aí a palavra de Jesus, o primeiro alerta é o seguinte: tome cuidado desse discurso em que coloca alguma pessoa, algum ser humano com essa proposta de ser o Cristo, de ser o Salvador, de ser o Messias. Em segundo lugar, o segundo alerta que Jesus nos dá é o alerta contra as guerras e rumores de guerra. Jesus falou: olha, no final dos tempos haverão guerras e rumores de guerra, e aí Jesus nos dá um alerta: vede e não vos assusteis. Então você que está me acompanhando, você que está me assistindo, a orientação de Jesus é que nós podemos e devemos olhar as guerras e rumores de guerra, que são comuns no nosso contexto, mas nós não podemos ficar assustados com esse contexto, porque o Senhor Jesus disse para nós que isso é o princípio das dores. E conversando com um amigo, eu falava isso, né? A pandemia chegou e está todo mundo alarmado, pensando que o apocalipse já está sendo estabelecido e que nós já estamos no fim, e aí vem Jesus e fala para nós que é o princípio do fim. Se nós não conseguimos lidar nem com a pandemia e nem com os gafanhotos aí que possivelmente podem chegar no nosso país, quanto mais com tudo aquilo que Jesus relata em Mateus 24, 25 e com aquilo que está narrado ali no livro do Apocalipse. O que eu penso sobre isso? Eu penso que é um chamado de Deus, um alerta de Deus para nós voltarmos os nossos olhos para Ele em rendição, em arrependimento e confessar os nossos pecados. Então, nós ouviremos falar a respeito de guerras e rumores de guerra, mas isto não é o fim, disse Jesus, isso é o princípio das dores, tá bom? E o terceiro e último alerta que Jesus nos dá é o alerta contra a perseguição, e Jesus vai dizer para nós que os seus discípulos seriam atribulados, seriam mortos por conta dessa situação, e aí vem o contexto em que Jesus nos coloca
a falta do amor. E aí o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E eu preciso então explicar as palavras, cada qual no seu contexto, e depois explicar todo o contexto para vocês. Eu vejo aqui que o meu relógio aqui não para e eu preciso caminhar, né? Multiplicar. Então a expressão de Jesus é o seguinte: e por se multiplicar, multiplicar é aumentar em número. Você vai lembrar do seu professor ou da sua professora de matemática, que te ensinou a fazer o exercício da multiplicação. Então vai dizer para nós que é aumentar em importância ou intensidade, ou produzir em grande quantidade. É a multiplicação em que vai acontecendo essa projeção cada vez maior, e Jesus vai dizer para nós que o crescimento do pecado, o crescimento da maldade está se multiplicando, ou seja, o pecado e a maldade, a iniquidade estão aumentando em quantidade. Não somente pessoas estão pecando muito, mas a quantidade de pecado é muito grande nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu converso com algumas pessoas de mais idade, pessoas mais experientes, inclusive a minha avó hoje faz 90 anos. A minha avó deve estar me acompanhando, a avó Olga lá em Rio Claro. Um beijo, viu, vó? Converso com a minha avó e ela fala assim: meu filho, na minha época não tinha essas coisas. E eu falei para a minha avó: é claro que não tinha essa quantidade de pecados. E hoje o pecado está, como diria algumas pessoas da minha cidade, está alastrado e está se multiplicando. Então a quantidade de ações pecaminosas, infelizmente, está se multiplicando. E é isso que Jesus está falando. E essa multiplicação, essa quantidade exacerbada de pessoas pecando e pecando, as pessoas estão perdendo o freio moral, estão perdendo qualquer temor e reverência de Deus, estão pecando e pecando em larga escala. Eu diria assim, pecando nessa proposta quase que de uma empresa que vai produzindo pecado. Então parece-me que a nossa sociedade está produzindo pessoas cada vez mais pecadoras, e parece-me que o pecado do passado, as pessoas que cometiam pecados, elas tinham certo pudor, certa restrição, certo cuidado com a sua vida, e hoje parece que o normal, o mais comum, o habitual das pessoas é colocar nas redes a sua vida pecaminosa. Antigamente, quando nós fazíamos um confronto de um pecador, ele ficava completamente envergonhado, e hoje, quando a gente confronta um pecador, ele olha para nós e fala o seguinte: e daí? É normal, todo mundo faz. Mas isso é pecado, criatura, você está errado, você precisa se voltar para Deus. Ele fica bravo. Antigamente, quando um pastor denunciava o pecado do púlpito, os membros da igreja iam para suas casas quebrantados, contritos, choravam, se arrependiam, voltavam no próximo domingo, abraçavam o pastor e falavam o seguinte: pastor, obrigado porque o Senhor me orientou sobre esse pecado. Hoje, se a gente prega sobre pecado, as pessoas fogem da igreja e falam que o pastor tem um discurso radical, moralista, porque nós vivemos em uma sociedade em que o amor está se esfriando e a quantidade de pecado está se multiplicando. E aí vem Jesus e fala o seguinte para nós: o amor está se multiplicando, e por se multiplicar a iniquidade. E aí eu fui então ver o que significa iniquidade. Iniquidade é o pecado que consiste em permanecer no pecado. É aquela ilustração que Jesus fala e que depois está nos lábios do apóstolo Pedro, quando ele fala que o porquinho é retirado da lama, mas depois você cuida do porquinho, lava o porquinho, deixa o porquinho bonitinho e fala assim: porquinho, agora você vai ficar dentro de casa, você vai virar um animal doméstico, mas é só você abrir a porta da sua casa que o porco ele vai para a lama. Então o pecado de iniquidade é esse pecado que insiste em permanecer no pecado. É aquela pessoa que você tira do pecado, traz para a igreja, cuida dela, mas quando você menos espera, ela volta para o pecado porque ela quer permanecer nessa vida pecaminosa. Eu também anotei que iniquidade é essa pessoa malévola, essa pessoa que gosta de exercer a maldade. E até tem uma expressão
que nós usamos no cotidiano, quando alguém fala mal de alguém, quando a gente fala assim, olha, está escorrendo o veneno pelo canto da boca, dizendo que a pessoa tem prazer de falar mal da outra pessoa. Isso é iniquidade. Eu diria até, estudando um pouco, que iniquidade é quando a gente perde a noção de que aquilo é pecado. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, por exemplo, ela começa bebendo, e depois que ela passa desse nível primeiro, inicial do seu vício na bebida, e depois você fala para ela, olha, essa quantidade de álcool já é considerado uma embriaguez, você infelizmente está viciado, está aprisionado, isso é um vício. Ela fala, não, isso para mim não faz nem efeito, porque ela já está tão acostumada com aquilo que ela não consegue mais ter noção que aquilo é pecado. Como, por exemplo, uma proposta de lei que houve no nosso país, que para mim foi aviltante, você validar, por exemplo, e concordar até em dar benefício às garotas de programas, profissionais do sexo, como se aquilo fosse uma profissão, como se inclusive fosse uma virtude. Não, aquilo é pecado, é iniquidade, e é um pecado tão estrutural que as pessoas não conseguem mais ter a noção de que aquilo é pecado. Drogas, vícios, prostituição, tudo isso é pecado, e nós não podemos aceitar que essas questões devem ser tratadas como se fossem normais. Eu diria assim, nós não vamos nos adaptar com esse novo normal. Se esse é o novo normal, nós seremos sempre radicais contra essa proposta, porque Jesus está falando, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a iniquidade está aumentando. E a iniquidade é o contrário à equidade, e eu gostei disso. Equidade é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Então, o pecado da iniquidade é quando você não respeita o lugar do outro, é quando você não respeita o próximo que está ao seu lado, é quando você vive em função de si mesmo de uma maneira egoísta. Então, iniquidade é viver somente pensando em si mesmo. E aí Jesus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor, e o amor aqui é o ágape, é a afeição, é a maior virtude cristã, é esse amor que nós devemos ter para com Deus e para com as pessoas. E aí diz o texto que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esfriará, ou se esfriar, tem o sentido de tornar frio, e esfriar tem a ver com temperatura. Olha que interessante isso. Dessa forma, Jesus nos ensina que o amor não pode ser medido. Por isso que nós, às vezes, erramos quando nós falamos do amor e pensamos no amor como se fosse uma postura de medir o amor. Eu não posso falar assim, por exemplo, para minha esposa, eu te amo e o meu amor por você vai a alguns quilômetros de amor, porque o amor não pode ser medido com uma régua. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando que o amor vai se esfriar. Então, o amor não é medida. Amor é temperatura. Eu achei isso sensacional. Eu não sei para você, mas para mim isso foi incrível. Porque o amor não pode ser medido com a régua. O amor deve ser medido com o termômetro. Eu achei isso incrível. Então, quanto mais próximo de Deus, mais aquecido o meu e o seu coração ficará. Então, a proposta de temperatura nos leva à reflexão de que o auge do calor do amor só é possível quando nós estivermos próximos de Deus, que é a fonte do amor, que é a fonte da temperatura. Então, se eu desejo permanecer com o meu coração aquecido no amor de Deus e aquecido no amor para com o próximo, eu preciso ficar próximo de Deus, colado com Deus. O esfriamento é um nítido sintoma de uma sociedade que está se afastando de Deus. Então, as pessoas frias são as pessoas que estão distantes de Deus, estão vivendo longe de Deus, porque Deus é amor, ou seja, é a natureza de Deus possuir o amor, fornecer o amor. Logo, as pessoas que andam e ficam perto de Deus vivem nessa esfera, nessa ambiência do amor. Deus é a fonte do amor e Deus quer fornecer o amor a todos nós, e aqueles que ficam distantes da fonte do amor, logo se esfriam. E por isso você e eu pensamos sempre naquela ideia de que a igreja, esse coletivo sagrado,
é uma espécie de uma fogueira. Eu gosto daquela ilustração antiga, né? Que uma brasa não pode ficar longe do braseiro porque ela vai se esfriar, e eu fiquei pensando nessa ideia, e se nós quisermos manter a nossa chama acesa, nós teremos sempre que estar envolvidos com Deus, envolvidos com aquilo que Deus ama, e Deus ama a sua igreja e colocou a sua igreja nesse mundo para divulgar o seu amor. Então o chamado e desafio para nós hoje é voltarmos os nossos olhos e o nosso coração para a fonte do amor, para que o nosso ser interior seja aquecido pelo amor de Deus. Se você perguntar por que nós estamos aqui nessa manhã fria de 13 graus na cidade de Sorocaba, por que nós estamos aqui na casa de Deus fazendo essa transmissão, é porque o nosso coração está aceso pelo amor de Deus. Nosso coração está aquecido. Nosso coração está pegando fogo pelas coisas de Deus. E o fogo no sentido de temperatura mesmo. Nós não estamos fazendo isso a não ser para demonstrar a Deus e aos irmãos que o nosso coração queima pelas coisas de Deus. Nós amamos aquilo que fazemos e desejamos também com que você que está aí do outro lado da tela, nos assistindo também, possa viver dentro da proposta de Deus e viver longe dessa proposta do mundo de esfriamento. Então, eu pensei aqui e anotei 2 questões práticas para nós nesse tempo. Vocês estão me acompanhando aí? Está todo mundo aí com a gente, Lucas? Está todo mundo aí? A pergunta que eu coloquei é o seguinte: por que o amor está se esfriando? E aí eu quero então usar a expressão de João, se você tiver a sua Bíblia aberta, se você tiver a Bíblia ou seu smartphone, aí você pode ir lá comigo, lá na primeira carta de João, no capítulo 4, eu vou usar alguns versos desse capítulo, tá bom? Em primeiro lugar, as pessoas estão com o amor se esfriando porque as pessoas estão longe de Deus. Eu leio 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. É nascido de Deus e conhece a Deus. Então João vai dizer para nós que o amor procede de Deus, e dessa forma as pessoas que estão próximas a Deus, consequentemente serão amorosas. Você pode lembrar aí na sua vida, na sua mente, as pessoas que andam com Deus, as pessoas que temem a Deus, essas pessoas são amorosas. Mas as pessoas que vivem longe de Deus, elas têm os seus corações completamente esfriados e assim não podem vivenciar essa temperatura do amor de Deus. João vai dizer para nós que todo aquele que ama é nascido de Deus e assim nos estimula e nos tira da nossa zona de conforto, nos coloca nessa caminhada de correr na direção de Deus, porque todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, como nós vamos mostrar a essa sociedade fria que nós somos de Deus? Como nós vamos mostrar? Como a gente vai viver? Nós vamos viver amando, porque todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, conforme nós amarmos a Deus, conforme nós amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, conforme nós amarmos as pessoas que Deus colocar na nossa vida, o nosso próximo, nós vamos mostrar que nós nascemos de Deus, que nós somos de Deus e somos novas criaturas. A velha criatura pensa somente em si mesma. O velho homem pensa somente no seu próprio ego, a nova criatura pensa no próximo, e assim nós vamos mostrando que nós somos de Deus porque nós temos esse olhar amoroso para com as pessoas. João também diz que aquele que ama conhece a Deus, ou seja, vive uma experiência de relacionamento com Deus. Ele é nascido de Deus e ele conhece a Deus. Ao passo em que nós sabemos que Deus é amor, então quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais nós vamos conhecer a Deus. Eu falava com o Lucas um pouquinho antes da nossa transmissão e Jesus falou o seguinte: eu quero que eles conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e isso é a vida eterna. O que é a vida eterna para Jesus? Que nós venhamos a conhecer a Deus como o único Deus. Então, amar a Deus é conhecer a Deus. Então,
eu vou me aproximando mais de Deus, eu vou conhecendo mais a Deus, e esse texto diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E como Deus é amor, e Deus é infinito, Deus é majestoso, Deus é grandioso, eu posso conhecer e conhecer mais a Deus e nunca esgotar o meu conhecimento sobre Deus. Logo, o meu coração vai sempre estar aquecido pelo amor de Deus. Eu conheço mais, eu quero mais de Deus, tenho sede, eu tenho fome de Deus, eu busco mais a Deus e o meu coração sempre ficará aquecido e o meu coração será sempre um braseiro. E quem se aproximar de mim verá que eu nasci de Deus, que eu conheço a Deus e que eu quero levar as pessoas para um encontro mais pessoal com Deus, para que elas também vivam dentro dessa experiência de ter os seus corações aquecidos pelo amor de Deus. Em segundo lugar, porque o amor está se esfriando? Porque as pessoas não estão amando aquilo que Deus ama. Porque Deus ama as pessoas. Se você estiver com a sua Bíblia aberta também, é na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 20, o texto diz assim para nós: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Estou agora no 17. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus e odeio ao seu irmão, ele é mentiroso. Perdão, eu falei 17, eu estou no 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus e odeio o meu irmão, é mentiroso, e o amor de Deus não está nele, porque você não pode dizer que ama a seu irmão a quem vê e não amar a Deus a quem não vê. Então nós não podemos declarar que nós amamos a Deus, não podemos cantar hinos, cantar os cânticos, não podemos entoar louvores, falando que amamos a Deus e ao mesmo tempo odiar os nossos irmãos. Então o ódio, ele atrapalha completamente o espaço do amor. Então as pessoas que têm os seus corações completamente envolvidos pelo ódio, não têm espaço e nem lugar para armazenar e cuidar ou fazer uma reserva, por assim dizer, do amor. Então se essa pessoa ama a Deus, ela vai ter o ódio expulso do seu coração. Então o amor está se esfriando porque as pessoas não estão amando aquilo que Deus ama, e Deus ama as pessoas, e assim nós precisamos amar as pessoas. O texto é muito claro, eu não posso falar que eu amo a Deus e odiar o meu irmão, porque se eu não sou capaz de amar o meu irmão que eu estou vendo, como eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo? E eu posso ver Deus vendo as pessoas. Eu não sei se você compreende essa profundidade teológica, mas a Bíblia fala para nós que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando eu vejo o meu irmão, na realidade eu tenho que ver Deus na vida do meu irmão. Então, quando eu vejo o meu irmão, a minha irmã, as pessoas que fazem parte do meu círculo de relacionamento, eu preciso ver Deus agindo em suas vidas. Então, por que as pessoas não estão amando como deveriam? Porque não conseguem entender aquilo que Deus está fazendo. Deus ama pessoas e por isso nós precisamos ter o nosso coração aquecido pelo amor de Deus para divulgar esse amor. Então, quando nós odiamos, nós estamos negando o amor e assim o amor vai se esfriando, porque amor e ódio não podem ficar no mesmo lugar. Se o nosso coração tem ódio, logo o amor não está no nosso coração. Mas se o nosso coração está cheio do amor de Deus, logo nós não teremos espaço para armazenar, para guardar o ódio. E é isso que João está nos alertando. Então, se você quer ter o seu coração aquecido pelo amor de Deus, pare de odiar as pessoas. Eu sei que é difícil, mas nesse tempo de polarização política, a gente tem a mania de falar assim, eu odeio aquela outra vertente. Eu odeio pessoas que defendem isso. E isso vai esfriando o nosso amor. E a gente vai olhando para a pessoa somente a partir da lente política, a gente esquece que atrás da lente política tem uma pessoa, tem sentimentos, tem um coração que é alvo do amor de Deus. Aí eu odeio pessoas que não gostam de usar máscara. Eu ouvi esse discurso, né? Porque todo mundo tem que usar máscara, eu odeio quem não usa máscara. Não, a gente tem que amar a pessoa, tem que orientar a pessoa. Se ela estiver na padaria ali, meio que se encostando em você, você tem que dar um cutucão para ela, cadê sua máscara? Mas não odiar a pessoa.
Jesus não ensinou a gente a odiar as pessoas, Jesus nos ensinou a amar as pessoas. E aí vem Jesus e fala assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então o amor só pode ser aperfeiçoado no nosso coração se Deus estiver no nosso coração, se o nosso coração pulsar para o Senhor e Deus ser essa fonte de amor, e assim as pessoas que estiverem ao nosso redor verão que o nosso coração está completamente envolvido, embriagado pelo amor de Deus, completamente encharcado do amor de Deus. E a minha oração e a minha súplica a Deus é que o nosso coração fique completamente cheio do amor de Deus. Eu, assim, penso até que o nosso coração precisa estar transbordando do amor de Deus. Eu gosto daquela ideia do copo, que o copo está cheio, e aí a mamãe, para ensinar o que é plenitude ou transbordamento, vem e fala assim: se eu colocar mais uma gota, esse copo vai transbordar. Então que o nosso coração possa estar transbordando, que o nosso coração possa vazar, extravasar, esparramar o amor de Deus. E eu concluo falando que em um tempo de esfriamento, nós como cristãos precisamos voltar à fonte do amor, precisamos voltar até o nosso Senhor Deus, precisamos ter os nossos corações reaquecidos pelo amor de Deus para nós cumprirmos a nossa missão. O Senhor Jesus nos disse assim: nisto conhecerão que são os meus discípulos, se vocês tiverdes amor uns para com os outros. Então, conforme nós vamos amando as pessoas que Deus coloca em nossa vida, nós vamos divulgando o amor de Deus. Não deixe o seu coração se esfriar, volte-se para Deus. Somos chamados a amar nessa sociedade fria, que Deus nos use para aquecer o coração das pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.